Pessoal, muito boa tarde. Hoje nós vamos analisar o livro Tio, de José de Alencar. E o que eu coloquei aqui na lousa é apenas um começo de conversa, porque esse livro ele é muito complexo e a gente teria que ter um tempo mais hábil para analisar vários aspectos dele, mas infelizmente nós vamos fazer o que for possível hoje, tá bom? Eu conto que com a possibilidade de vocês também terem lido o livro, porque se não leu também vai ficar muito mais difícil a nossa conversa, né? Senão vai ficar uma coisa assim, só daqui para lá e de lá para cá nada, então fica meio complicado. Então, a eterna pergunta, quem leu o livro? Opa, melhorou, está um número assim, considerável, né? Eu fico feliz porque agora a gente pode conversar um pouco mais tranquilamente. Veja bem, esse livro ele é um livro bem diferente mesmo do tipo do José de Alencar, tá? Aí você vai falar assim, mas o José de Alencar, ele mesmo classificou a sua obra em 4 gêneros: indianista, histórica, regionalista ou urbana. Em qual desses o Tio se enquadra? Bom, para começo de conversa, a gente só pode encaixá-lo dentro desse aspecto aqui regionalista, porque ele se passa não na cidade, ele não fala de índio e ele também não é um fato histórico. Então, ele só se enquadra aqui. Mas é meio perigoso a gente fazer essa classificação como só regionalista. Por quê? Justamente porque, se eu falar que o Tio é um livro exclusivamente regionalista, eu estou me preocupando apenas com o cenário do lugar onde se passa, que é o interior de São Paulo. Porém, nós não podemos ver esse livro apenas e tão somente como uma história que se passa no interior de São Paulo, porque é reduzir demais a classificação dele. Fui claro? Deu para você entender que não é só o espaço físico ali que vai nos interessar, mas a trama toda ela, né? Todo o enredo. Então, é aqui que a gente começa a conversar. O Tio, ele não é uma história comum, tá? Ele tem antecedentes. O que são antecedentes? São coisas que vão lá atrás, até mesmo na época de Cristo, até antes, e vai remontar aí os mitos de Roma antiga, da Grécia antiga, e também do Shakespeare, que é um eterno clássico. Então, uma pergunta assim paralela, mas que vai te ajudar muito. Quem aqui de vocês já leu alguma obra de Shakespeare? Qualquer uma? Tá, ótimo, muito bom, né? Então, o Shakespeare, recentemente saiu uma revista nas bancas que eu achei muito legal, o título dela, Como Shakespeare se tornou Shakespeare, né? Ou seja, como é que um escritor se torna um mito. E ele se tornou imortal. Melhor do que isso, ele é tido como padrão para diversos escritores, inclusive Machado de Assis, né? Que coloca muitas passagens dele, usando como modelos aí das suas histórias. Aqui também vai acontecer isso, né? Porque esse livro, pessoal, ele é mais do que uma simples história que se passa no interior de São Paulo. É mais do que isso. Ele quer dizer, Tio é uma história de vingança como condição para revelar um amor universal. Eu disse amor universal. Então, a figura da Berta, ela não é uma simples mocinha, tontinha, boazinha, que faz o bem para as pessoas e está ali simplesmente como uma personagem qualquer de um livro. Ela representa toda a capacidade do bem universal. Então, aí a gente tem que voltar para cá. Nesse livro, nós vamos encontrar 2 forças, a força do bem e a força do mal, lutando. E, como você percebe, parece que a força do mal ela está implantada em diversos personagens, e você
vendo a fragilidade dessa menina, parece que você fala assim, mas como que uma menina vai dar conta de ser forte a ponto de derrotar monstros aí, que são pessoas poderosas no poder do mal? E ela consegue, né? E aí a gente não pode esquecer de lembrar uma coisa, o José de Alencar, ele é maniqueísta. Ou seja, ele acredita que o bem sempre vence o mal. Essa é uma característica primordial em José de Alencar. Então ele considera esse livro um livro acima da média que nós estamos acostumados a entender como simplesmente alguma coisinha da história do Brasil e tão somente. Ele é muito mais do que isso. Ele é um livro alegórico. Então, atenção, ó, o livro é uma alegoria metafísica. O que é uma alegoria? Uma alegoria é um conjunto de metáforas. A Berta é uma metáfora, o Brás é uma metáfora, o João Fera é uma metáfora. Cada um deles representa uma coisa. Ou seja, aproveitando a nossa aula de hoje sobre o simbolismo, né? Hoje à tarde, hoje de manhã, eu falei do simbolismo. E então ela vai ser uma espécie de conjunto de símbolos. E eles não são aqueles personagens simplesmente lineares que estão ali representando um papelzinho qualquer. Eles estão significando uma coisa por detrás da outra. Eles são uma metáfora. Entendeu? Aí, veja bem, quando eu digo o livro é uma alegoria metafísica, então agora a gente entra no campo da literatura mesmo. Tá? Quando eu fiz teoria da literatura, eu não entendia muito bem quando o professor falava em fábula, né? Ele falava assim, qual é a fábula dessa história? Ué, a fábula, eu achava que era aquelas velhas histórias que a gente costumava ler quando era criança, que os personagens eram animais, né? Então, a fábula da raposa e as uvas. Então, todo mundo fala, eu já sei. A raposa pulou para conseguir as uvas, mas ela não alcançava. Aí ela largou a mão e falou assim, estão verdes. Né? Essa fábula é famosa, como muitas outras, né? Como a da tartaruga e a lebre, e assim vai. Então, a gente acreditava, eu acreditava, que a fábula era só uma historinha que contava uma mensagem cujos personagens eram animais. Também, mas é justamente isso que nós vamos encaixar agora no livro do José de Alencar. Veja bem, ele tem 2 planos no livro. Tá? O primeiro plano é uma historinha superficial que ele está contando para você e que é o resuminho da historinha que você vai ler agora. Daqui a pouquinho a gente lê. Tá? Isso é o plano superficial. Mas por debaixo dessa história que ele está contando, existe uma fábula, como se ela fosse o esqueleto da história. Entendeu? Aí a gente pode montar qualquer fábula em cima de qualquer história. Vou pegar, por exemplo, a história da Bela Adormecida. Né? A Bela Adormecida é uma história bonita, que todo mundo conhece, e ela tem um aspecto assim, mágico, bonito, encantador, feito por filme, novela, etc., desenho animado. Então, a gente fica encantado com aquelas figuras que aparecem lá. Né? Então, no dia em que a Bela Adormecida nasceu, foi uma maravilha no reino, e convidaram as fadas, e as fadas deram os seus presentes. A primeira fada do bem trouxe, ela vai ser bonita. A segunda trouxe também o presente, ela vai cantar bem. Quando a terceira fada ia dar o presente, a Malévola aparece e diz assim, vocês não me convidaram para a festa, por isso eu vou lançar uma maldição. No dia em que ela completar 15 anos, ela vai espetar o dedo numa roca e vai morrer. Assustão. Aí, a fadinha azul, que era pequenininha, falou assim, mas a fada azul ainda não deu o presente dela, então ela pode desfazer o presente da Malévola, a maldição.
Ela falou assim, não posso, porque o poder dela é maior, mas eu posso amenizar. O que eu posso fazer? Ela vai dormir. Isso tudo é uma metáfora, né? É lógico que o autor desse livro jamais iria contar que tudo aquilo que está acontecendo com a Bela Adormecida é que no momento em que ela vai ela completar 15 anos, ela vai menstruar e ela está pronta para o sexo, e o fuso da roca é o pênis, e ela vai se apaixonar por um homem, e ela morre, realmente ela morre. A menina nela, nasce a mulher. Tudo isso que eu acabei de falar para você é a fábula. E isso não pode ser contado para a criança porque choca. Então, ele enfeita com fada, passarinho, príncipe, castelo, espinho, né? E tudo começa assim, dar sentido. Então, tudo que existe na Bela Adormecida é metáfora de uma fábula que está embutida ali. A mesma coisa vai acontecer aqui. A historinha que você aprendeu a ler aí no tio é uma historinha de aventura e ódio. E ela até é pesada, né? Porque é uma violência sexual. E tudo começa com o assassinato da mãe da Berta. E depois, dentro disso, você vai perceber que existe um roteiro, que é a fábula, que é o esqueletinho da coisa, que vai ser a conversão de uma filha de um estupro. Aí eu pus um ponto de interrogação. Mas ela foi estuprada? Parece que não, porque ela achou que era o marido dela que estava sobre ela, mas era o Luiz Galvão. E ela cedeu ao sexo, mas depois o marido dela voltou, depois de 2 anos, e ele a abandonou na noite de núpcias. Então ele não tinha, digamos assim, o direito sobre ela, mas ele exigiu esse direito. E quando ele descobriu que ela tinha tido uma filha do outro, então ele a matou. A matou com os cabelos, né? Aí tudo, você vai falar, mas como que ele conseguiu enforcar aquela mulher com os cabelos, né? Os cabelos dela deveriam ser muito longos. Mas é uma metáfora também, né? Porque ele está querendo dizer, você vai morrer pelo seu próprio fruto, os seus cabelos. E cabelo, como é comprido, depois vai aparecer uma metáfora lá na frente, que é o momento da divisão da metade do livro. No último capítulo da primeira parte, quando vai começar a segunda parte, há um momento também metafórico. A Berta se vê diante de uma cobra. Cobra, cabelo, corda, enforcamento, mal, morte. Então, tudo é metáfora. Entendeu? E a cobra representa o mal mesmo. Então, nada que você vê ali nesse livro é o que realmente representa. Porque ele está usando metáforas para encobrir a fábula. Certo? Parece um conto de fadas, exatamente como a Bela Adormecida. Muito bem. Então, fica aí já a dica. Tá? Como que a gente vai chamar esse livro? Ele é um livro regionalista, porque ele está ambientado no sertão de São Paulo, interior do Brasil. Tá, mas só por causa do espaço. Mas o que ele representa? Ele é uma tragédia de uma vingança para mostrar como que o amor universal supera o ódio. E isso ele pode contar de diversas maneiras. Ele escolheu a história da Berta, que é a mocinha que vai encarnar o mal, e de 2 formas. Perdão, falei bobagem. Ela vai encarnar o bem para combater 2 formas. Uma humana e uma natural. Isso aqui é o mal da natureza, o mal mesmo, a cobra. É como se ela simbolizasse o pecado. Aí você vai voltar lá na Bíblia, Adão e Eva, é o mito da cobra, que é o pecado, etc. E também o João Fera, porque é um homem animalizado, ele se tornou um matador.
Então, ele incorporou nele o mal. Só que, como ele tem um antecedente bom, e nós não conhecemos, nós vamos conhecendo ao longo do tempo, né? À medida que o texto vai avançando, a história vai se completando, você vai entendendo todas as metáforas e a ligação. E uma das técnicas que eu achei fantástica no José de Alencar é que na primeira parte do livro, ele vai te apresentar a história como se ele estivesse mostrando para você peças de um quebra-cabeça que não está muito bem montado. Então, ele te dá a peça número 1, depois ele te dá a peça número 2, aí a peça número 3, aqui a número 4, a 5 aqui, a 6 aqui, e você fala assim, eu estou entendendo, mas não estou entendendo, porque está meio embaralhado, e parece que os capítulos não têm coesão, né? Eu achei isso uma técnica maravilhosa do José de Alencar, porque é uma novidade, para mim foi. Né? Porque geralmente ele conta a história do começo, para o meio e para o fim. Direitinho, bonitinho, cronologicamente. Aqui ele inverteu. Ele conta do fim para o começo. E as coisas já estão acontecendo, e depois, quando ele passa para a segunda parte, aí ele vai usar uma técnica de cronologia mesmo. Ele vai começar, e no ano tal, fundou, aí começa a contar como aconteceu a fundação da fazenda, aí ele vem contando, e aí ele vai ligando. Aí ele vai ligar isso, depois com isso, aí vem para cá, depois vem para cá, até que vem para cá, e você fala, agora estou entendendo. Porque no momento em que ele faz o flashback, ele começa a costurar os pedaços que ele apresentou no começo do livro com os pedaços posteriores que ele vai apresentando. No meio dessa conversa, ele vai enxertando costumes do Brasil, a escravidão e a representação dessas personagens. As diversas personagens que aparecem aí são muito típicas que eu quero dizer assim, elas representam um tipo. Né? Até a gente estava conversando lá fora e o nosso colega falou assim, teria alguma relação com o Brás Cubas, o nome do Brás no personagem? Eu falei para ele, não, né? Porque o Brás Cubas ele é malicioso, ele é egocêntrico, ele é nada a ver. Mas teria, sim, com outra coisa. Né? E eu não posso afirmar isso, tá? Mas a gente pode pesquisar. O Brás, ele seria uma representação de um país que ainda está nascendo e se alfabetizando. E nesse momento em que o José de Alencar escreveu esse livro, você pode perceber que há uma divisão bem nítida entre sertão e cidade. Quando acontece isso? São Paulo ainda era uma roça. O Rio de Janeiro já estava bem destacado. Né? E lá no fim da história, você vai perceber que as pessoas inteligentes, ou as chiques, os personagens mais elegantes, vamos dizer assim, eles vão para a cidade, e os que são enjeitados, a Berta, o Brás, o João Fera, a Zana, Inhatudinha, são as personagens que vão ficar no sítio, porque elas não têm essa característica de morar numa cidade. O que a gente está vendo nessa divisão entre gente chique na cidade e gente pobre e enjeitada no sítio? Aristóteles. Porque o Aristóteles ele falava o seguinte, a política só acontece no meio urbano, meio urbano, certo? Não acontece no meio rural. É um preconceito, lógico. Né? Mas nós carregamos isso até hoje. Isso é um mito que vem da Grécia Antiga. Então, você está vendo? Tem muita coisa para a gente ver dentro desse livro. E a hora que a gente começa a ler, você fala, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo. Então, você tem que ler nos entrelinhas para conseguir entender todo o roteiro que ele quer te dar. Há uma cena que eu acho assim, mais do que simbólica, ela é estruturalmente histórica.
No momento em que o Barroso, que é o Ribeiro, né, o antigo marido da Bezita, volta e ele vai matá-la, ele vê a menina e ele vai matar a menina também. Só que a Zana, que é uma escrava, ela tem uma atitude que é assim, surpreendente. Ela pega a criança e passa carvão e coloca ela no braço dela, e ele olha para a menina, acha que a menina é negra. Porém, ela salvou a criança de ser assassinada. Isso é uma metáfora também, né? Como se o negro tivesse a função, não sei se é essa palavra, né, de ter salvo o Brasil pelo seu trabalho, pela sua abnegação, pelos seus cuidados com o senhor do engenho, que era o dono da fazenda. Entende? Então, há uma relação entre o negro e o branco aí, de assim, proteção, trabalho, dedicação, enfim. Outra coisa que é muito interessante na Zana, é uma personagem assim, enigmática, né? Mas ela tem um grande destaque. Ela mora num lugar recluso, pobre e esquecido dos outros ali. E quando a Berta vai até a casa dela, ela é a única pessoa que sabe a origem da Berta, e a Berta não conhece, ela não sabe a sua própria história. Isso lembra muito as tragédias gregas de lá de trás, né? Então, vamos lembrar dois personagens assim, fundamentais em Édipo. Por exemplo, a tragédia do Édipo, né? Ele não sabe quem é o pai dele, ele não sabe quem é a mãe dele. E quando ele entra em Tebas, ele é considerado super-herói, porque ele destruiu a esfinge. Acontece aquele monte de mortes na cidade. Aí ele pergunta, eu preciso descobrir qual a origem dessas tragédias todas que estão acontecendo. Aí eles dizem, a única pessoa que pode te responder é o Tiresias. Tiresias faz o papel de Zana. Ela está lá quietinha na cabana dela, mas ela guarda um segredo. O segredo da origem da Tio. O Tiresias guarda o segredo da origem do Édipo. Olha que legal. O Tiresias era cego. A Zana não fala. Eles têm um defeito físico, mas eles conhecem a verdade. No momento em que o Tiresias está na cabana dele, o Édipo entra pé ante pé para não fazer barulho, achando que ele não está sendo notado. E imediatamente o Tiresias disse, há muito tempo que eu te esperava. Aí ele fala, como? Se você nem me conhece. E ele responde, somos dois cegos na mesma cabana. Tudo ele fala em código. A Zana também não fala toda a verdade. Então, ela vai descobrindo a verdade aos poucos, e o Édipo também. Por que ele diz, somos dois cegos na mesma cabana? Porque ele era cego fisicamente, e o Édipo não sabia que ele era o assassino do seu próprio pai, que é o Laio. Então, ele era cego psicologicamente, e o outro era cego fisicamente. Então, essa Zana, ela é uma espécie de personagem mítica. Ela é uma personagem que está ali para representar um segredo. Então, embora ela seja uma personagem assim, quase terciária, né? Mas ela é de uma importância fundamental. Se não fosse ela, ela tinha morrido. A Berta tinha morrido na infância. E ela guarda o segredo. Eu te salvei, eu sei quem é tua mãe, eu sei quem é teu pai. Ela conhece toda a história da Berta. Né? Então, agora a gente vai conhecer o roteiro e fazer a nossa leitura crítica aqui. Uma coisa que eu não posso deixar de falar para você é o seguinte, ó, quando se fala em fábula, tá? Você, ao ler um conto, por exemplo, do Guimarães Rosa, que é muito parecido com o José de Alencar, que é muito parecido com o Graciliano Ramos, que é muito parecido com Clarice Lispector,
já cansado da vida, só que ele tem um valor inestimável. Ele é o único burrinho que consegue atravessar o rio, atenção, atravessar, essa palavra é muito importante, tá? E aí, pessoal, quando se fala de travessia, atenção, grava essa palavra, tá? Travessia. Quer dizer, passagem de um estado inicial para um estágio final, de crescimento espiritual. Não é simplesmente porque ele vai atravessar o rio. Tudo é uma metáfora. E esse esse burrinho, ele é o único capaz de atravessar o rio para levar a carga para o outro lado da margem, que os outros não conseguem. E, no entanto, ele era um burrinho enjeitado, ele era um burrinho desprezado, e todo mundo achava que ele já não valia mais nada. E, no entanto, é ele que vai salvar a situação. A Sazana, ela é uma personagem também considerada assim, desprezível. Para quem vai ligar para uma escrava velha, caduca? Mas ela tem um segredo muito importante, né? Então, quando você lê Sagarana, do Guimarães Rosa, então você já fica atento. O Burrinho Pedrez é um personagem assim, emblemático, né? E a gente vai casando as ideias. Estou dando um chute, tá? Não quero dizer que a FUVEST vai fazer isso, mas pode fazer. Relacionar um personagem com o outro, o valor que ele tem, por ele ser enjeitado e, no entanto, ele tem uma grande projeção na travessia, né? E é essa travessia que é importante você entender. A Berta, ela é filha de uma situação inesperada. Ela é filha de um estupro, considerado assim, né? E depois ela vai se tornar exatamente o contrário, porque ela poderia ser uma pessoa vingativa e, no entanto, ela se torna a mais amorosa de todas as personagens, porque ela é a verdadeira união das pessoas. Ela que vai ser a verdadeira peça e que é fundamental para unir todos eles. Então, agora, a gente vai fazer rapidamente a leitura do resuminho, né, para a gente poder entender o roteiro. Depois a gente faz uma análise rápida também. Besita, moça pobre, porém das mais belas da região, é objeto de desejo tanto de Luiz Galvão, jovem fazendeiro, quanto de João, um órfão que foi criado junto com Luiz Galvão. A moça corresponde ao amor do rico fazendeiro, mas este não tem interesse em desposar Besita, pois ela é pobre. Influenciada por seu pai, Besita acaba casando-se com o Ribeiro. Esse, logo após a noite de núpcias, parte em viagem para resolver problemas relacionados a uma herança de família e fica anos afastado. Durante o período em que Ribeiro não se encontra pela região, Luiz procura Besita, que o recebe achando tratar-se do seu marido. Desse encontro, nasce Berta. Aí você vai falar, mas como que ela não percebeu que não era o marido dela, né? Aí você já tem que entrar no mundo fantástico do José de Alencar e aceitar como uma realidade. Aí ele entrou à noite, ela não viu. E aqui nós temos tanta coisa para jogar em cima desse fato que significa o quê? À noite todos os gatos são pardos, então ela não conheceu, né? Aí você fala, mas isso é ridículo, não pode pensar assim. Pense no ponto de vista do José de Alencar. Entra na história e pronto, não questiona. Vai em frente, tá? Faz de conta que é verdade. Tá. Uma tarde, Ribeiro retorna, e ao encontrar sua esposa com uma filha, descontrola-se e assassina Besita. João não consegue evitar a morte dela, mas consegue salvar Berta, que passa a viver com Inhatudinha e seu filho Miguel. Zana, uma negra que vivia com Besita, enlouquece após presenciar o assassinato desta. João torna-se capanga dos ricos da região, cometendo várias mortes e tornando-se o temido João Fera. 15 anos depois de assassinar sua esposa, Ribeiro retorna, irreconhecível, e com o nome de Barroso. Veja, aqui é importante você
ver como que o nome dele muda, né? Ribeiro é um nome positivo, lembra rio, água. Ele era uma pessoa, agora ele se tornou outra, barroso, limoso, sujo, asqueroso. Então ele é do mal. Agora ele se tornou um bandido. Barroso, 15 anos depois, salvar. Não. Berta descobre os intentos de Ribeiro e consegue salvar Luiz Galvão. Em uma segunda tentativa, dessa vez com a ajuda de alguns escravos da fazenda das Palmas, Ribeiro incendeia o canavial. Ao tentar apagar o fogo sozinho, Luiz leva uma pancada na cabeça. Quando está para ser lançado ao canavial em chamas, Luiz é salvo por João, que mata os responsáveis pelo incêndio, com exceção de Ribeiro. Olha que coisa interessante. Antes, o João era que concorria com o Luiz Galvão pelo amor da Besita. Mas ele perdeu. Então ele se tornou seu inimigo, é o seu rival. Então ele não gostava do Luiz Galvão, tanto que ele foi contratado para matar o Luiz Galvão. Mas depois ele voltou atrás porque a Berta interferiu e a maneira como ela faz, ela pede para ele não matar o Luiz Galvão. Falou, mas eu já recebi dinheiro por causa da morte dele. O que ela faz? Ela pega uma medalhinha de ouro dela, entrega para ele e fala, vende, paga o que você deve, mas não mate o Luiz Galvão. Então, ela sempre atua pelo lado do bem, né? Após isso, João Fera é preso em Campinas. Sabendo da ausência desse, Ribeiro planeja uma outra vingança, dessa vez contra Berta. Aproxima-se dela, que está com Zana, mas nesse momento chega João, que tinha se libertado, e mata Ribeiro de forma violenta. Ó, aqui você vai falar assim, mas ele não estava preso? Como é que ele apareceu aqui agora? Esquece. É tudo marmelada de filme de Hollywood. Ah, mas ele fugiu. Conseguiu. Uai. Né? Então, a gente tem que entrar na história do José de Alencar como se fosse assim, o fantástico também acontece. Né? Não é só na Globo, aqui também. Então, tudo você vai aceitando como um fato normal. Tá? Porque não, ó, veja bem, eu estou brincando, mas é para você entender uma coisa. Não interessa isso aqui. O que interessa é isso aqui. Entendeu? Nós não estamos preocupados com a história, nós estamos preocupados com a fábula, que é o rio subterrâneo da história. É ali que interessa mais a coisa. Né? Tá, continuando. Nesse momento, chega João, que tinha se libertado e mata Ribeiro de forma violenta. Brás, sobrinho de Luiz, com problemas mentais, leva Berta para ver a cena. Ela foge horrorizada e João, sabendo que a moça o desprezava, a partir de então, entrega-se à polícia. Convém, neste ponto, relatar a relação entre Brás e Berta. O jovem Brás possui problemas mentais e é completamente excluído em sua família. Apesar de Brás ser apaixonado por Berta, ela não pode corresponder aos sentimentos do rapaz, resolvendo então ensinar o abecedário e rezas a ele. Essa cena é uma cena interessante, porque a Berta, ela vai ensinar as letras do alfabeto para ele, de acordo com as ideias e as coisas que ele conhece. Então, a letra A, por exemplo, ele fala de Afonso. Então, ela vai dando uma ideia de alfabetização, tipo Paulo Freire, pela realidade que é dele, que ele conhece. Isso foi uma questão da FUVEST. Depois a gente vai ver isso daí. Tá? Continuando. Em certo momento, Luiz decide contar toda a verdade para sua esposa, Dona Ermelinda. Em um primeiro momento, ele se entristece, mas depois, ela se entristece, mas depois passa a apoiar o marido e decide que ele deve reconhecer Berta como filha. Quer dizer, essa Dona Ermelinda, ela é uma personagem também muito interessante, porque no momento em que ele descreve a Dona Ermelinda, você fica até assim, surpreso, porque ela tem uma educação à moda francesa, e ela é uma madame, né?
Imagine uma madame no meio do mato. Ela não tem sentido de morar ali, né? No entanto, ela tem bons modos, ela sabe se portar, ela é muito elegante, enfim, ela tem uma educação francesa. Por que será que o José de Alencar colocou essa personagem aí? Não se esqueça que o Brasil era também influenciado na capital pelos franceses. E muita coisa do que a gente tem hoje, de etiqueta, elegância, moda, perfumaria, estilística, é francês. Porque a França é um modelo, né? Ela produz as melhores roupas, os melhores sapatos, os melhores perfumes. Isso é uma influência aqui no Brasil também. O Brasil, na época colonial, que é essa época que a gente ainda... Império, né? Perdão, Império. Era muito influenciado pela França. Então, essa personagem ela representa um pouco da nossa influência dos franceses na capital. Tanto que a Dona Ermelinda não vai ficar na roça, ela vai para a cidade, que é o Rio de Janeiro. Né? Continuando. Em certo momento, Luís decide contar toda a verdade para sua esposa, Dona Ermelinda. Em um primeiro momento, ela se entristece, mas depois passa a apoiar o marido e decide que ele deve reconhecer Berta como filha. Dessa forma, os dois a procuram e contam tudo, omitindo as partes desagradáveis. João foge mais uma vez da prisão e vai procurar Berta. Desconfiada que Luís Galvão e sua esposa escondem algo, ela implora a João que conte toda a verdade sobre a história de sua mãe Besita, o que João faz. Berta se emociona com a história e abraça João, dizendo que ele sempre cuidou dela, sendo então seu pai. Adotivo, lógico, né? Luís quer que Berta vá morar com ele, mas ela nega e pede que ele leve Miguel. Todos partem e Berta fica na fazenda com João Fera, Brás, Azana e a Inhatudinha. Então, há essa divisão aí. Né? Vou fazer um exercício só para a gente fixar. Aí tem um exercício bom, seria o exercício número 2, que diz assim. Durante um dos capítulos, José de Alencar cria uma belíssima cena em que Berta ensina o ABC para Brás. Nesse contexto, a psicologia utilizada por Berta no capítulo se assemelha com ideais do pedagogo Paulo Freire sobre a alfabetização de adultos. Releia o trecho e explique no que consiste o método de ensino utilizado pela personagem. Olha que questão bacana, né? Ele não está simplesmente questionando apenas o conteúdo do livro, mas a relação disso com o método de ensino de Paulo Freire, que é a partir da realidade da pessoa. Então, você conhece água, ele vai ensinar para um analfabeto, como escreve a palavra água, a partir da realidade que ele conhece. Muito bem. A questão é um pouquinho longa, eu vou adiantar. Tá? A resposta seria mais ou menos assim. Tá? Berta ensina as letras para Brás por associação. Pois percebe que pode ligar um fonema, como a letra A, por exemplo, à ideia do cotidiano, de aluno, Afonso. Então, ela vai juntando palavras que começam com a letra A e dentro da realidade que ele conhece, a realidade própria dele. Isso é o método Paulo Freire. Então, essa seria a resposta para o seu exercício aí, né? E no exercício número 3, vamos fazer um testezinho aí só para a gente gravar, né? No romance Tio, expoente do romantismo, muitos personagens são idealizados em coragem, beleza e força. Como exemplo de personagens com força e habilidades físicas excepcionais, do romance está letra D. João Fera, homem enorme, contratado como capanga para executar mortes e trabalhos afins. A letra D. Ok? Bom, gente, teria muita coisa ainda para falar, mas o nosso tempo já está esgotado. E eu espero que vocês leiam o livro e depois procurem
tirar as dúvidas também através de outros resumos. Muito obrigado.